Perfeito, vamos lá então, minha gente, estamos aqui para mais um episódio do DevPro e assunto de hoje é um assunto que eu recebo várias perguntas lá no Instagram, tem alguma frequência, quase sempre que eu abro uma caixinha vem uma pergunta dessa sobre a história de qual é o melhor framework. Mas antes de entrarmos aí no assunto, como sempre, temos os avisos aí do nosso garoto propaganda, o Moacir, nosso João Santana aí do marketing digital. Fala aí, pessoal, bom dia para vocês. Um pouquinho de atraso, mas estamos aqui. E, obviamente, né, antes de falar do nosso tema tão importante, tão recorrente, né, vamos falar dos nossos recadinhos. Eu só estou abrindo aqui a minha colinha. Então, pessoal, por favor, nos sigam nas redes sociais. O Instagram do Renzo é o @RenzoProBR, o meu é o @MoacirModa. O Renzo está respondendo dúvida todo dia lá, tá muito bom, viu, pessoal? As dúvidas estão bem legais, cara. Se você quiser uma chance aí E aproveita que o Instagram está crescendo, então a chance de você ter sua pergunta respondida é muito alta hoje em dia. Quem sabe, provavelmente conforme o tempo for passando, essa chance vai ficar cada vez menor, porque o volume de perguntas vai aumentar muito. Então, aproveita aí essa chance, você que está nos ouvindo aqui em maio de 2020, né? E também, por favor, se você está nos acompanhando pelo YouTube, e não está inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho lá para poder receber notificação de quando nós lançarmos vídeos novos, né? Estamos aí fazendo o planejamento para o próximo quadrimestre e vai ter muito conteúdo novo aí, vai ser bem legal, tá? Se você quiser participar das nossas discussões, entre o nosso grupo do Telegram, o Galera Python Pro, bit.ly/galera-python-pro. E se você quiser ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, seja vídeo no YouTube, seja algum áudio que o Renzo gosta de mandar de vez em quando, algum print de alguma conversa, de alguma resposta no Stories do Instagram, você entra no nosso canal no Telegram, que é o bit.ly/python-pro. E se você quiser aprender Python, caso você não saiba ainda, ou se você quiser reforçar os seus conhecimentos em Python, o melhor curso de Python do Brasil, grátis, Python Birds, python.pro.br/curso-d-python-grátis. Você vai aprender Python simulando o jogo Angry Birds, certo, Renzo? Exatamente, sempre aprendendo com mão na massa. Conhecimento entra pelo dedo, não pelo olho. É isso aí, pessoal. Então, vamos ao que interessa. O chato do Moacir já acabou com os recadinhos dele, mas a gente tem que pagar os leitinhos das crianças, né? Então, vamos lá, Renzo. A pauta de hoje é: qual o melhor framework? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, quase todo dia que ele abre a caixinha lá, comentário do Facebook, comentário no Instagram, no YouTube. Na semana do programa profissional, muita gente vinha perguntando, né? E aí você vê que tem várias nuances, né? Porra, mas o pessoal fala que o Django é melhor que o Flask. O pessoal fala que o Pyramid é de gente mais inteligente do que o Flask, o Bottom é mais rápido e não sei o quê. E o Scrapy, e aí começa uma salada da porra, e o Celery, e aí mistura. E aí ninguém sabe direito, né? Obviamente essa galera que está perguntando, você sente que na real vem muita informação e a galera meio que nem sabe o que é um framework direito, né? Então acho que para começar, explica pra gente o que é um framework. Um framework, como até o Moa colocou aqui na pauta, muito bem, a tradução aí mais literal seria de moldura, e justamente eu gosto de lembrar da moldura do quadro, porque o que é um quadro, né? Alguém olha para uma paisagem completa, ela olha de um ponto de vista e coloca naquele quadro aquele ponto de vista que ela está olhando a paisagem. E um framework nada mais é do que uma maneira, um passo a passo, uma descrição para se resolver um problema. Se você buscar no Wikipedia, é esta a definição. Tanto é que uma vez eu fiz clickbait com a galera de TI, que foi uma palestra que eu fui fazer lá na Local Web, que eu falei, o melhor framework que você não... O melhor framework de 2019, que todo deveria saber. Quando eu cheguei lá, eu falei desenvolvimento pessoal.
Por quê? Porque framework serve no sentido geral da palavra, você usa como solução para um problema. Só que, obviamente, que no contexto de tecnologia, basicamente você vai ser um sistema e a gente vai diferenciar. Em geral, tem uma parte de conjunto de bibliotecas que vai resolver um determinado problema, mas para mim o framework tem um temperinho a mais. Ele não é uma simples biblioteca e depois vou fazer até essa diferenciação. Então, nada mais é então do que um ponto de vista da pessoa técnica sobre, em geral, um problema recorrente que acontece, e essa pessoa traz uma solução, como parte de uma solução desse problema, para você poder utilizar como base para você construir a sua solução personalizada. Eu diria que seria mais ou menos por aí. Boa? De acordo? O que você acha? De acordo. Eu concordo 100%. Eu acho que essa é a definição, mas sim a definição prática. Eu não sei exatamente qual que é a definição, não procurei, né? Mas é o que eu tenho na minha cabeça aqui, é justamente isso, né? E você sentiu você citou o lance de repetir, né? De coisas repetíveis. Explica mais isso pra gente. Ou seja, obviamente, você vai para um problema de programação e existem problemas que são recorrentes. Por exemplo, se você vai trabalhar com programação web, que é a minha especialidade e a especialidade do Moacir, você tem um problema que é recorrente ali. Você vai estudar o protocolo, que se chama HTTP, né? Ou seja, o P do final justamente é de protocolo, né? E aí, o que você tem basicamente nesse protocolo? O quê? Você vai receber uma requisição e vai dar uma resposta. Então, está definido qual é o problema. Dado que o protocolo HTTP você vai ter que receber uma requisição e responder uma resposta, e responder uma resposta é ótimo, é redundante, mas é isso, né? Mas você vai ter que enviar uma resposta atendendo essa requisição, você tem um problema bem definido. E se você for ler o protocolo, esse request e esse response são apenas 2 arquivos em um formato específico definido pelo protocolo. Só que se você tivesse que toda hora montar esse arquivo de request e response, ler e extrair as informações do arquivo e depois, de alguma forma, gerar esse arquivo com a resposta, você teria um retrabalho de sempre, que é escrever um arquivo no formato HTTP. Logo, se o problema é recorrente, você está trabalhando com programação, toda vez que um problema é repetido, você vai, em geral, escrever um software que resolve aquele problema para você não ter que resolvê-lo de novo. E esse é o princípio, que inclusive um dos princípios, né, que o Moacir colocou aqui muito bem, que é o princípio do DRY, né, DRY. Don't repeat yourself, ou seja, não se repita. Então, em vez de todo mundo escrever um software que vai extrair dados dessa requisição e depois escrever um arquivo de resposta nesse formato definido pelo protocolo HTTP, alguém foi lá e escreveu uma ferramenta que facilite isso para você. No nosso mundo Python, você vai ter acesso a ferramentas que transformam esse arquivo em objetos em Python. Por quê? Manipular objetos em Python ou retornar uma simples string é muito mais fácil de você ter que escrever um arquivo no formato que é definido pelo protocolo HTTP. E é aí que entram, aqui em particular, na nossa área de especialidade, os chamados frameworks web, de back-end ainda, vou ser bem específico. Então, sim, esses frameworks resolvem qual o problema? O problema de receber uma requisição, um arquivinho no formato definido pelo protocolo HTTP e depois enviar um arquivo de resposta também definido pelo protocolo HTTP. E por isso que vem aí o do Don't Repeat Yourself. Por quê? Porque graças a essa galera, a gente não precisa reescrever de novo e entender. Tem gente que inclusive começa a programar e nem sabe que existe o protocolo HTTP. E esse inclusive é um problema que a gente vai abordar aí durante esse podcast. A gente já teve casos, né, de pessoas conhecidas nossas que justamente enfrentavam uma dificuldade muito grande, porque eu vou falar disso daqui a pouco. Deixa eu só, eu vou puxar mais um ponto aqui, que agora eu lembrei que esse ponto está na pauta mais na frente, vai ser mais útil. Mas básico. Então, beleza, você falou, né, de don't repeat yourself e tal, mas aqui, na minha cabeça, você explicou que, beleza, a gente tem uma função, a gente tem um trabalho que é executado várias vezes, né? E aí, a partir do momento que a gente executa esse trabalho várias vezes, a gente decide abstrair esse trabalho
para a gente poder não perder tempo, digamos assim, né? Para a gente poder otimizar a execução desse trabalho e aí transformar isso numa função, por exemplo, que você coloca um input, ele te devolve um output, essa função acaba virando uma biblioteca, acaba virando um sistema, você poderia colocar mais ou menos assim, né? Mas eu não entendi exatamente a diferença entre framework e biblioteca, porque uma biblioteca é a mesma coisa. Aliás, não é a mesma coisa, mas a definição de biblioteca também é essa, né? Explica pra gente qual é a diferença. E essa daí foi um professor meu, o Eduardo Guerra, com quem eu aprendi, digamos, a verdadeiramente programar, foi meu orientador de TG, um cara muito bom. E eu fiz uma matéria, inclusive de pós, onde ele colocou essa definição que para mim foi, putz, é isso, essa é a diferença. Porque para mim eu utilizava antigamente o termo framework como sinônimo de biblioteca. Sim. E aí ele me trouxe uma diferença que eu acho que faz sentido colocar aqui, não sei se você já ouviu essa definição, mas colocar aqui para vocês, eu achei interessante e adotei desde então. Tá? Pode ser que eu esteja cagando regra, mas essa regra aqui que ele passou fez muito sentido para mim quando ele falou. Ele falou assim, Renzo, a biblioteca é justamente isso que o Moa falou, é uma função, é algo que o seu código chama para resolver parte de um problema. Também tem a ver com don't repeat yourself, né? Também alguém encapsulou uma lógica ali, só que, em geral, a biblioteca, você que chama o código e ele já está pronto para resolver já um problema. Então, vamos para um exemplo. E, em geral, dentro do framework, existem bibliotecas. Tá? E aí eu vou usar o framework mais famoso de web, que é o Django. Por exemplo, quando você utiliza, você instancia uma classe de modelo e você dá um ponto save, o seu código está chamando o ponto save. Então, o ORM passa a ser, nesse quesito de chamar o save, uma biblioteca. Por quê? Porque você vai lá e aperta ponto .save e executa uma função que é salvar no banco de dados. Então é algo concreto. Quando eu te falo salvar no banco de dados, não falta nenhum pedaço do problema nesse caso. O problema está resolvido. Você vai pegar aquele modelo, vai traduzir para linhas do seu banco de dados, para uma ou mais em várias tabelas e vai salvar. O conceito é muito claro do problema que vai ser resolvido e você chama o código. O framework, por outro lado, ele define a estrutura. E é o framework que chama seu código, não você que chama o framework. Qual é a parte do Django que é um framework? Por exemplo, uma view. Você não chama o seu código de view. Quem chama o código, quando você escreve uma função, seja class-based view ou function-based view, se você cria uma função de view, você está escrevendo uma função que será chamada pelo framework. Então, essa é a grande diferença. E, normalmente, um framework tem uma parte de biblioteca, porque ele resolve os problemas mais comuns. Então, outro caso aí, o sistema de templates do Django. Eu diria que é mais uma biblioteca, porque você chama efetivamente passando template. Agora, as views é o que exatamente é a parte do problema que você tem que definir, porque o framework só te dá a base, que é o quê? Ele te entrega request e response. Mas, obviamente, que não tem como ninguém fazer uma biblioteca que, por exemplo, chama uma função e responda a homepage do Python Pro. Porque isso não vai ser reutilizável para ninguém além de mim do Python Pro. Então, o framework, você chama o código para quê? Para você colocar, ele só vai resolver parte do problema e você vai inserir a sua contextualização para a sua instância e o framework que vai tomar conta da execução do seu processo. Então, para mim, essa é a grande diferença entre framework e biblioteca. Faz sentido aí, amor? Faz total sentido. Você acha, então, que a gente pode resumir da seguinte forma: a biblioteca se adapta ao nosso código e nós nos adaptamos ao framework, o nosso código é adaptado ao framework? Perfeito, é exatamente isso. Tanto é que às vezes a galera confunde até o que o framework define como padrão como arquitetura. Normalmente uma biblioteca não influencia tanto na arquitetura do teu sistema, sim, porque você vai chamar as funções e você vai definir qual é a estrutura. Mas o framework, ele influencia em muito, não é arquitetura, eu até vou falar isso mais pra frente. Framework não é arquitetura, mas com certeza, ao decidir pelo framework, você já tem várias decisões, algumas decisões de arquitetura ali dentro que podem influenciar na arquitetura do seu sistema. Ele não é só arquitetura, né? Mas ele vai, com certeza, te enviesar muito fortemente para uma arquitetura em específico, né? No caso do Django, seria a arquitetura MVC, né? Isso. A galera às vezes gosta de falar o MVT, porque lá MVT, é Model View Template, mas nem, é o MVC. É verdade, nem MVC, né? Se você parar, ele é inspirado no MVC. O Renzo citou aí também o Django ORM, né? Para quem não sabe, o Django ORM é um Object Relation
Model, né? Object Prediction Model. Mapping, eu acho. Mapping, perdão. Enfim. Mapeador objeto relacional. Né? Isso, é um mapeador de objeto relacional. É basicamente uma biblioteca que conversa com o seu banco de dados. Então, para você não escrever a query lá na mão, fazer select, all, from, select, asterisco, from, alguma coisa, você vai e usa essa biblioteca que mapeou o seu banco de dados em objetos. E aí, com esses objetos, o save, por exemplo, acaba se tornando um método desse objeto que teria que ser executado na mão se você fosse fazer no banco de dados, né? Então, acho assim, acho que ficou claro, né? Acho mais um exemplo disso é a diferença do Celery para o Django, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou usar o framework Celery. Ainda está meio cinzento ali, o Celery seria acho que dá para andar dos dois lados ali, mas você vê que o Celery ele se adapta muito mais ao seu código. São pouquíssimos trechos do Celery que você faz do jeito dele, né? A grandíssima maioria dos códigos do Celery você adapta ao seu código. E o Django não, o Django você tem que ir lá e fazer um Django admin, criar um model, criar uma app, esse tipo de coisa, né? É que o Celery, a assinatura dele, ele não define praticamente nenhuma estrutura, né? A assinatura é uma função que tenha elementos serializados. Mas veja que ele se encaixaria no framework, por quê? Porque não é você que executa a função, você não faz a gestão de fila, né? Você só entrega e fala, isso aqui é uma tarefa, toma aí, Celery. Como é que você vai fazer isso? Onde é que você vai armazenar esses dados? Como é que você vai serializar? É problema seu, né? Só que você tem que entender qual é o problema que o Celery resolve. E a gente vai entrar nisso durante aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Isso aí, né? Bom, beleza. Definimos o que é framework. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande aí no chat que a gente vai responder ao longo da conversa. Então tá, aí a gente define um framework, aí sempre vem a pergunta, né? Qual que é o melhor framework? Qual que é melhor? Então, antes da gente definir qual é o melhor framework, vamos citar aqui quais são os frameworks mais famosos de Python, né? Quais frameworks que você lembra aí? E aí falar até de Python Web, né? Que é onde a gente conhece e a gente transita bem, né? Então, frameworks, eu vou até mencionar alguns que não estão aqui, mas vou colocar até em uma ordem que eu considero aqui. Django, Flask, Pyramid, que inclusive me corrigiram, não é Pyramid. Eu sempre falei. Mandar aqui, eu sempre falei Pyramid, que é o problema, né? Você vai sempre jogando corrigiu, né? o ACF mandou lá, então Pyramid, Django, Flask, tem também o Borrow, que é em um arquivo só, tem o Web2Py, que perdeu muita força, e tinham alguns outros, mas esses são os principais, eu diria. Para o Web eu colocaria até o clone, né? Mas não... então, desculpa te cortar, quando eu fui montar a pauta, eu fiquei em dúvida, eu falei, caralho, clone, Zope, Web2Py, essa galera usa isso ainda, né? Aí eu acabei não colocando aqui, tá ligado? Mas esses são os principais. O que eu busquei foi Django, Flask, Pyramid, eu acho que você citou o Borrow, tem também um framework em HTTP assim, eu não lembro o nome, o HTTP é uma lib, um framework. Tem o Sonic, que é uma cópia do Flask para Async, e agora tem um que só para API, que eu vi, eu achei bem bacana, que é o Fast API, ou seja, cada hora surge aí um framework diferente. Tem o Twisted, que aí é para resolver uns problemas um pouquinho diferentes. Twisted, Tornado. Então existem aí alguns. Tem outros dois também. Eu lembro que há 10 anos atrás eu estava numa empresa que os caras resolveram usar Tornado para resolver um CRUD. O próximo assunto da nossa pauta é esse, né? Como escolher o framework. Aproveitando essa introdução, Renzo, qual framework eu devo escolher para o meu projeto? Então, no Instagram quando eu recebi essas respostas, de vez em quando eu acho que eu tava naquele momento, sabe? Quando você começa, e você recebe toda hora, e aí eu comecei a responder direto assim. Alguém perguntava, Django ou Flask? Aí eu colocava embaixo a pergunta, martelo ou chave de fenda? E por que eu tava respondendo isso? Porque assim, se é a solução para um problema, framework, para você escolher entre os frameworks, você precisa dar o contexto. Qual é o problema que você vai resolver? Porque, de repente, se você vem me falar que você tem que processar um arquivo com milhões de linhas, eu vou te falar, não é nem Django nem Flask. Você vai ter que utilizar um Pandas, você vai ter que utilizar uma biblioteca científica. Se é para processar imagem, de repente você vai ter que procurar o PIL.
né? Então, sem falar o problema, o dev que fala framework X é melhor que Y, sem perguntar o problema, eu brinco que deve ser o estagiário. O estagiário não é nem o gênio pobre, né? Nem o gênio pobre comete esse erro. Eu não espero isso nem do gênio pobre. Eu espero isso do estagiário que chegou novão e que tem torcida. Eu gosto do meu martelinho, né? E quando a gente compara, às vezes, Flask e Django, dependendo do problema, você está falando assim, eu gosto do meu martelinho pintado de azul, eu gosto de um martelinho pintado de vermelho. E aí você fala, putz, torcida por martelo, eu quero saber qual é o problema. O Dev Pro está sempre de olho no quê? Qual é o problema a ser resolvido? Porque software serve para resolver problemas de pessoas. Então, quando você vem perguntar e trazendo o contexto, às vezes até nem só do problema, como contexto que envolve o problema. Como, por exemplo, eu vou ter que fazer uma aplicação web em que eu vou processar vídeos. E eu tenho uma equipe na minha empresa que só manja todo mundo é show em pirâmide. Você está lá na Geru, que trabalha com pirâmide. Então, toda a equipe trabalha com pirâmide. Qual é o melhor framework nesse contexto? Potencialmente vai ser pirâmide. Por quê? Porque se você escolher outro, tem a curva de aprendizado da galera. Tem alguém que manja desse framework aqui dentro para resolver esse problema? Qual é o tamanho de comunidade da documentação que eu vou ter? Não, porque agora tem esse framework assíncrono da moda, vou usar o Sunny. É quando você vai ver lá, não, mas ele não funciona direito com RMX, ainda está meio instável, é beta ainda. Então, tem que considerar uma porrada de coisas. Estabilidade, conhecimento da equipe, tamanho de comunidade, qual é a curva de aprendizado para a galera. Então, tem que entender todo o contexto em volta do problema. Porque, assim, quem está na área técnica, quem gosta da parte, digamos, engenharia da coisa, sabe que, em geral, não existe uma resposta assim. É o melhor e ponto, acabou. Em geral, em engenharia e em técnica, você vai fazer sempre o chamado trade-off. Você vai ter que ver os pontos positivos da ferramenta, ver os pontos negativos e entender se o seu problema, os pontos positivos, vai te trazer mais resultado do que você vai ter dor de cabeça com os negativos. Eu acho que essa é por isso que eu respondo dessa forma, assim, martelo ou chave de fenda? Depende. Se você for pregar um prego, eu vou escolher o martelo. Apesar de dar para você martelar um prego com chave de fenda. Quem nunca aí não achou o martelo e não foi com a parte que você pega da chave de fenda? Eu já até quebrei algumas vezes aquela parte de plástico martelando com chave de fenda. Só que não é a melhor ferramenta. E se você for rosquear um parafuso, você vai preferir a chave de fenda. Apesar de algumas vezes eu já ter martelado parafuso, porque não tinha outro jeito naquele momento. Mas não é a solução ideal. Então esse é o ponto. Boa? Suas considerações aí como arquiteto na Codevence, que tem que fazer essa escolha aí várias vezes durante os projetos. A nossa posição aqui é sempre essa, né? A gente, via de regra, quase sempre vai de Django. Quando que a gente não vai de Django? Quando o cliente tem uma necessidade específica, quando o cliente já tem uma equipe de tecnologia e essa equipe já possui uma especialização que não é Django, e quando o problema quando o Django não atende o problema, né? Eu acho que essa é a parada. E, cara, você não tá brincando, você entendeu? Mas eu queria aprender esse framework aqui porque ele parece muito legal. Eu queria aprender o Fast API porque ele parece muito legal. Legal, você separa o seu sábado à noite, faz um projetinho, um toy project lá e brinca com a parada, você entendeu? Trabalho não é brinquedo. Você não tá recebendo para brincar, para se divertir, você tá recebendo para resolver problema. Então, e rola muito isso. Parece meio, do jeito que a gente está colocando aqui, fica óbvio a parada. Mas o que eu já vi de gente escolher framework, ou linguagem, ou ferramenta, ou biblioteca, baseado no gosto pessoal, tipo assim, vamos brincar disso, vamos brincar de Lambda da AWS, você entendeu? E o cara não tem a mínima. Por exemplo, quando que você escolhe um Lambda da AWS? Pegando um exemplo que não tem nada a ver com framework. Não existe comunidade. Hoje em dia já existe, né? Mas na época que eu brinquei disso, não existia comunidade direito, ninguém sabe direito, era uma caixa preta, ninguém sabia o que acontece, você não conseguia replicar o ambiente na sua máquina e tal. Cara, qual que é o trade-off que ainda assim faz a gente utilizar isso?
um sistema que você não tem a mínima noção de escalabilidade. Você sabe que às 10 horas da manhã você pode tomar 15 mil porradas e às 11 da manhã você pode tomar 5 porradas. Entendeu? Você pode tomar 5 requisições contra 15 mil oscilando. Aí faz sentido. E o startup não pode ser lento, porque tem que ser uma funçãozinha só. Senão, se o startup for lento, também vai demorar pra caceta. Isso, exato. Então, é nessa situação que faz sentido. Aí a gente pega o Python Pro. Não, vamos usar Lambda no Python Pro. Aí a gente olha e fala assim, não, mas calma aí. Como que funciona os picos de acesso do Python Pro? Cara, pico de acesso do Python Pro é sempre, 2 meses, fica lá, sobe um pouquinho, tá? Mas, sabe, a gente consegue resolver isso numa tacada só, de sentar lá, meia hora de configuração, começou a ficar lento, a gente resolve. E aí, quando chega em época de abertura de turma, que a gente faz uma divulgação mais forte, tal, não sei o quê, aumenta um pouco o volume. Mas ainda assim, o Heroku resolve o problema pra gente. Beleza. Até porque a maior parte do tempo o aluno tá vendo o vídeo. Exato. Tá consumindo a banda do vídeo, não do servidor. É o Vimeo que tem que se preocupar com isso, não é a gente. É o nosso fornecedor de streaming de vídeo tem que se preocupar com isso. Entendeu? Então, o lance as 3 perguntas que mais pesam, na minha opinião, primeiro, qual o problema você precisa resolver? E cá entre nós, a grande maioria dos frameworks web resolvem o mesmo problema, resolvem problemas semelhantes, né? Você consegue, dificilmente você não vai conseguir, a não ser que você pegue, sei lá, um SquarePy, por exemplo, que não é para web, que é para Square, entendeu? Mas para servir páginas web, cara, você vai resolver o mesmo problema com FastAPI, você vai resolver o mesmo problema com Django, vai resolver o mesmo problema com Plone, variantes do mesmo problema. A questão é mais fácil ou mais difícil resolver esse problema, né? O web quase sempre rude. Tem até a formulazinha que eu costumo falar, né? Quando a galera pergunta, até para diferenciar, né? Quando é Django e Flask, a gente tem no Django o chamado Framework Full Stack. O Django faz o quê? Ele toma várias decisões de arquitetura para você. Então vai do nível do teu sistema de template, apesar de agora eles terem flexibilizado para você poder usar um Jinja 2, um sistema de template diferente, utilizado principalmente pelo Flask, e ele faz várias escolhas. Já tem um RM próprio, que é a biblioteca que vai conversar com o banco de dados, já tem definido, e esse ORM foi feito com base num banco de dados SQL, que é só o que existia quando o Django foi criado. Só o que existia não, existiam já outros, mas digamos que o líder do mercado era um ORM. Então, o framework Django, inclusive o coração dele é o ORM, porque no ORM saem forms de forma automática, baseado nos teus modelos, sai o admin, que é poderosíssimo, então para você entregar um site rápido com admin é uma ferramenta sensacional. Então é o seguinte, se o teu problema cabe, quando se fala de Flask e Django, na minha opinião, se o problema cabe num banco num banco relacional, e aí vamos convir que 95% dos problemas da web cabem no banco relacional, até porque você quer integridade normalmente, você quer as características de um banco relacional, você normalmente quer numa aplicação web, então resolve 95% dos problemas. E ele resolve bem, ele já faz todas as escolhas para você. O Moacir mencionou uma vez, ele pode até comentar aí algum exemplo disso, que ele fala, aí você escolhe o Flask para trabalhar com um problema com ARM, e aí você tem que montar o Django de novo, só que sozinho, pegando cada uma dessas peças. Então você tem que instalar Flask Admin, o Flask ORM com SQL Alchemy, você tem que instalar o Flask Login para tratar de usuário. Então você tem que montar uma caixa de retalhos que foram feitas para uma ferramenta que é um micro framework, que é o Flask. Qual é o problema que o Flask resolve? Basicamente, ele te dá um sistema de templates, que é o Jinja, que você, se quiser, nem usa, e ele te dá só um sistema de roteamento, para fazer justamente a tradução request e response. Não te entrega mais nada. Então você tem que sozinho montar essa coxa de retalhos, e como cada peça foi feita para ser genérica, a integração entre elas é mais custosa. Então, na minha opinião, se você tem um problema que se encaixe no mundo SQL e vai utilizar Flask, normalmente é mais questão de gosto e tá meio overkill, porque o Django já te dá tudo pronto lá. E, em geral, com decisões de arquitetura que vão ser melhores que as suas, principalmente se você for novato. Porque se você for novato, você acha que vai escolher as peças certas e conseguir fazer a integração da maneira mais correta do que um framework que já está sendo... que já está sofrendo pancada há 10 anos, que está aí, não sei lá, 10 não, acho que deve ter até mais, você sabe quando foi. Eu uso 10.
Então tem mais do que isso. 1.3, 1.2, né? Então, lá no Django você já tem tudo resolvido. Então, quando que você vai para o Flask? Quando você precisa de mais maleabilidade na tua arquitetura, como, por exemplo, o seu problema não se encaixa num SQL. Você precisa utilizar um Mongo, você precisa utilizar um Cassandra, e às vezes você pode até separar só essa parte e resolver só essa parte com o Flask. Ou o caso que o Moa mencionou, Lambda. Você vai meter o Django lá dentro? Não vai, porque o startup ali vai ser imenso. Você não vai... Se você tiver que usar o Django no Lambda, não vai ter o casamento. Como, por exemplo, quando eu comecei no Google App Engine, que tinha um banco não relacional. Quando você coloca o Django lá dentro, eu perdi o ORM, eu perdi todo o coração de uma porrada de coisa. Então aí eu tô num ambiente em que fizeram as escolhas, mas que essas escolhas não servem para o meu ambiente. Então quando eu vou decidir normalmente entre Django e Flask, fica por aí. E o Pyramid eu tenho curiosidade de ver, porque dizem que ele é o meio termo. Ele nem é o full stack, não toma todas as decisões, mas também não é um framework tão pelado quanto o Flask. Só para dar também digamos, um modus operandi prático do meu racional quando eu vou pensar em escolhas de framework web. Faz sentido aí, Mo? Faz total sentido. Você resumiu, cara. Qual problema você precisa resolver? Qual é o tamanho da comunidade e, por consequência, o quanto de suporte, né, o quantas pessoas especializadas para dar suporte nesse framework você vai ter ao longo do tempo, e qual é a curva de aprendizado. Resolva esses 3 problemas e aí, se tiver um empate, alguma coisa assim, aí você escolhe qual brinquedo você quer brincar. Eu acho que é mais ou menos essa linha, né? Bom, respondida a pergunta a nossa pergunta principal aqui, né? Qual é o melhor framework? Não existe o melhor framework, né? O melhor framework é o framework que atende às suas necessidades, né? Existem algumas perguntas comuns quando a gente chega, né? Algumas eu coletei lá do seu Instagram, e aí eu queria que você respondesse. A primeira delas, a mais feita, né, em todas as suas variantes, existe algum framework que resolve qualquer problema? Essa é a mais fácil, né? Que existe até a célebre palavra, a célebre frase, o célebre dito para quem trabalha com tecnologia, que é: não existe bala de prata. O que quer dizer isso? Não existe uma só solução, um só framework que vá resolver todos os problemas. Não tem como ele resolver todos os problemas. E se você tentar ir por essa seara, ele já vai ter um problema de cara, que vai ser a complexidade. Quando ele tenta atacar muitos problemas ao mesmo tempo, normalmente ele ganha em complexidade. Quer um exemplo simples? Pega lá o SQL Alchemy, que para mim é o melhor ORM que existe no mundo Python, porque ele deixa você ir num nível de praticamente fazer a query no banco. Só que ele faz tudo que o banco faz, então muita gente tem dificuldade de aprendê-lo. Ele é mais complexo que o ORM do Django. Tá? O ORM do Django é mais simples, então só que se você não precisa daquelas funcionalidades todas do SQL Alchemy, o ORM do Django pode ser uma pedida melhor. Ou o ORM simplificado, que é o tal do Piwi, que a galera tem utilizado, que é um ORM muito simplão, até comparado com todos esses. Então, não existe framework que resolva qualquer problema. Às vezes, o que a galera está buscando é o quê? Vou aprender só esse framework e pronto. Agora eu vou passar 40 anos da minha vida resolvendo todos os problemas do mundo com esse framework e tá tudo tranquilo. Então, infelizmente, meu amigo ou minha amiga, não existe um framework que você vai ter que aprender vários durante a sua vida e potencialmente alguns dos que você aprender vai morrer no meio do caminho, porque vai surgir alguma coisa melhor, baseado, inclusive, às vezes, no próprio framework que foi feito. Não tem muito... É o caminho natural da evolução. Então, é melhor você ser resiliente de aprender conceito para conseguir migrar facilmente para outros frameworks do que você achar que vai ter um framework que resolve todos os problemas do mundo. Se especialize. Você falou do pessoal, vou aprender um framework e aí aprender nesse framework eu tô garantido, alguma coisa assim, né? Cara, é muito arriscado isso, você entendeu? Tem conhecido nosso que trabalhou 20 anos com COBOL e hoje não consegue, tá patinando para conseguir se desvencilhar do COBOL. Por quê? Porque ele acabou se especializando tanto na ferramenta, que os paradigmas mudaram ao longo do tempo. O COBOL está falando de programar um mainframe, né? O negócio são protocolos completamente diferentes.
E hoje um protocolo dominante na tecnologia é o protocolo HTTP, é a internet, digamos assim, né? E o HTTP e seus semelhantes, né? E ele tá patinando pra caramba. Por quê? Porque ele se especializou tanto, ele ficou tão especialista naquilo que tá difícil pegar os conceitos agora, né? Obviamente tá evoluindo e tal, mas é uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, e assim, porra, fazia muito sentido, né, porque ele se especializou no COBOL, entendeu? Hoje em dia não faz, ainda tem muita gente, tal, só que o mercado é muito pequeno, entendeu? Você quer trabalhar com COBOL, você vai ter, sei lá, 10 empresas no Brasil para você trabalhar, 10 grandes clientes e pequenas empresas que servem só esses clientes. Acho que não tem muito mais do que isso. E aí, indo para o outro lado, completamente diferente, né? Você comentou do Piuí. Eu resolvi uma vez utilizar o Piuí. Ele é ótimo, ele é muito bom, mas aí eu acabei me deparando com um problema simples, que era fazer migration. Eu precisava... Eu modelei o banco e tal, aí eu precisava fazer uma migração no banco. E aí eu olhei e falei, na época, não sei hoje em dia como é que tá, não tinha esquema de migration. Eu, puta, fodeu. Eu tenho que fazer essa alteração tudo na mão agora. Então você pega assim, uma biblioteca muito boa, que aparentemente na época era muito boa, hoje eu acho que não deve ser diferente, acho que ela deve ter evoluído bastante. Só que não resolveu um problema básico meu, e eu não tinha tempo para sentar lá e escrever o módulo de migration, entendeu? Então... Vai com SQL mesmo, puro, como antigamente. Exato. Falhou na resposta de qual o tamanho da comunidade, né? Ou se a gente colocar qual a maturidade. E aí não é um framework, é uma lib, mas cabe a mesma coisa, né? Esses são os problemas. Resumindo, não existe bala de prata, né? Outra pergunta, e aí eu vou contar um caos que aconteceu comigo, né? Em uma outra empresa que eu trabalhei, a gente estava desenvolvendo um software, né? Não vou entrar em detalhes aqui. E um membro da equipe virou e falou assim, não, a gente trabalhou num outro lugar lá, e a gente desenvolveu um frameworkzinho próprio aqui pra gente poder servir os HTTPs de uma forma muito mais simples, e ter um sistema de template aqui e tal. Vamos usar no nosso software. E todo mundo falou, vamos, né? Eu era júnior, né? Pleno, sei lá, não apitava porra nenhuma e nem me liguei também. E usaram o negócio. E aí, pelo contrário, deve ter pensado, que do caralho, os caras fizeram um framework. Sim, nossa, como é que americano fala? Rocket Science, né? Tipo, e aí, beleza, o que aconteceu? A empresa ficou na mão do cara. E eu acho que ele fez isso pensando nisso, né? A empresa ficou na mão do cara. Então, tipo assim, o projeto estava na mão do cara porque só o cara sabia da manutenção daquele framework. Porque ele tinha desenvolvido. Você entendeu? Então, emendando essa pergunta, né? Renzo, devo usar um framework ou começar do zero? Então, vou contar uma história triste e nesse caso, esse cara aí fui eu. Quando estava no App Engine, eu escrevi também um framework, porque em Python a linguagem é tão fácil. Teve uma época que surgia um framework web aí também, igual ao mundo JavaScript. Surgia um framework web aí a cada semana. E eu fiz porque no App Engine, naquele ambiente, o Django não funcionava bem. Alguém até me perguntou, por que você não usou o Flask? Porque na época o Flask não existia, quando eu comecei a fazer. E lá fui eu fazer um framework que no início chamava Zen alguma coisa, nem eu me lembro mais. No fim das contas ele chamava Tecton. Até uma porra de um livro eu escrevi sobre o assunto, né? Mas porque o ambiente do App Engine naquela época ele era muito heterodoxo. Mas vindo para o que é legal de se construir um framework? O que é legal de você construir é que você entende as entranhas. Então, como eu tinha construído aquele framework e resolvido vários problemas do mundo HTTP e me especializei bastante nisso, na hora que eu vim aprender o Django, coisa linda, foi muito mais simples. Só que o Django já tinha resolvido N problemas que às vezes eu nem conhecia. Problema muito clássico de programação web. Cross-site request forgery. Eu fui descobrir que esse problema existia no meio do projeto. Quando meu amigo Beraba foi lá, hacker do Facebook, entrou no site e falou, eu falei, Beraba, dá uma olhada aí para ver o seguro. A primeira coisa que ele fez,
não foi nem um cross-site, foi um XSS, Cross-Site Script. Meteu lá um JavaScript, executou e falou, pronto, aqui eu já fazia uma brincadeira boa aí no site de vocês. Ou seja, se você for fazer um framework do zero, você teria que conhecer bem o problema para colocar todas as soluções, que um framework já pronto já vai te entregar ali bonitão. Por exemplo, o Django, você não vai conseguir fazer uma chamada post sem colocar a proteção contra cross-site request forward. Você já ganha isso. E por padrão, porque se você não colocar, ele dá um erro, aí ele vai te dar lá um erro, CSRF. Aí você copia a mensagem de erro, você joga, existe um ataque que acontece na web, e assim como existe esse, existem vários. Então, na minha opinião, você não deve usar um framework, se potencialmente já existe uma solução, e ainda mais no mundo Python, que em geral é open source, compensa você utilizar o que já existe. Uma das razões é que você vai se apoiar na decisão de pessoas normalmente mais experientes que você, e o outro problema que o Moa falou. Se você usa uma solução própria, qual é o tamanho da comunidade? Você não tem comunidade, basicamente. Só a comunidade é só a galera da tua empresa, que foi o problema que o QMágico passou, e até hoje eles não conseguiram tirar meu framework de uma parte do sistema deles, ele ainda tá lá. Então, na hora de contratar a pessoa, você vai falar, quem manja de Tecton? A galera vai perguntar, que diabo que é Tecton? Qual é o padrão do projeto? Então, é complicado. Qual é a vantagem no framework já pronto? Você vai se apoiar no ombro de gigantes e, na hora que você for contratar, as pessoas mais ou menos já conhecem a estrutura. Cara, principalmente se for Django, que define uma estrutura, que toma mais decisões e define uma estrutura, normalmente a pessoa já vai entrar num projeto já sabendo várias coisas. Por exemplo, você vai entrar no projeto Django, você vai falar, bom, settings, deixa eu procurar onde está o arquivo de configurações, está aqui. Mapeamento de URLs, chama em geral URLs. Modelos, em geral, chama models. Então já tem ali uma convenção. Então o conhecimento que a pessoa já tem, já traz na sua bagagem, você já coloca ela para trabalhar em muito menor tempo. Então eu colocaria que normalmente, na maioria das vezes, é melhor você usar o que existe. E aí, pelo menos para conhecer. E depois com esse conhecimento, se você achar que deve realmente fazer um framework, porque muitas vezes cabe só uma extensão do framework que existe, em vez de você criar do zero, aí potencialmente você pode fazer a brincadeira de criar um do zero. Eu recomendaria até para termos didáticos, só para você aprender de início ali. Vai que de repente o framework pega. Foi o caso do Flask. O Flask foi a brincadeira de 1º de abril que virou séria. Mas assim, normalmente é melhor, na minha opinião, não começar do zero, mas se apoiar no ombro de gigantes. Boa? Falando em números, né? Só para tangibilizar o que a gente está falando, se você entrar no GitHub do Django agora, são 1.883 colaboradores. E eu imagino que esse número deva ser um número defasado, porque o Django nem sempre esteve no GitHub. Eu não sei se eles migraram o código, os contribuidores antigos, tal. Enfim, 1.883 contribuidores, 49.200 estrelas, né? Então, ou seja, 49.000 pessoas favoritaram. Se eu escrever Django se eu escrever Python Django, que senão pode vir no filme, né? Python Django no Google, 47.400.000 resultados. Esses números, eles te endossam, né? Porque você tem a garantia de que você tem uma comunidade ativa atrás desse framework, né? Você pode fazer um do zero? Pode. Sábado à noite, vai lá brincar, você quer brincar, tal, faz um do zero, faz o que você quiser, tal, sem problemas. Quando a gente está falando de resolver problema e pensando no cliente como o benfeitor, como o beneficiário da solução, né? Você tem que pensar estrategicamente, e olhar esses números é estratégico. Você entendeu? Acho que isso resume bem o que a gente falou. E fazendo apenas um parênteses, né? Isso não significa que você não tem que aprender fundamento, né? Não tem que aprender como o HTTP funciona. De começo, sendo bem sincero, você não precisa aprender. Assim, de começo, quando eu falo, tipo assim, os seus primeiros 6 meses, 1 ano, não é que você não precisa aprender. Você consegue começar sem aprender isso porque você sabe que para ir do ponto A ao ponto B, você não precisa saber o conceito, entendeu? Você não precisa saber... para eu pegar um carro e dirigir ele da zona norte à zona sul da cidade, eu não preciso saber como que funciona o motor,
como que... Você entendeu? Acho que essa é uma analogia boa. Mas, se você quiser ter uma capacidade boa de analisar um próximo framework, tipo assim, puta, apareceu uma solução boa no mercado. Vamos ver se essa solução é robusta o suficiente para eu utilizar. Aí você entender esses conceitos, porra, vou vender aqui o meu Palio e tô querendo comprar um Honda. Mas será que o Honda quebra pra caramba? Porra, deixa eu ver, deixa eu tentar entender como foi feito aqui o motor, quais são as peças que ele usa. Aí vale mais a pena, ou então deixa eu perguntar para alguém que manja disso, né? No caso do carro, você acabaria perguntando para alguém que manja, né? Mas como nós somos os que manjamos do negócio, né? Cabe você tentar entender. Então, assim, entender o fundamento, ele é importante no médio e longo prazo. Você entendeu? Não adianta. Porque senão você vai ficar quicando de framework com framework e vai ser sempre um executor de demanda. Tá? Mas, para você começar, não precisa ter esse puta conhecimento. Né? Acho que isso agrega também na resposta. Sim, né? e às vezes, como ele te abstrai, né? Um exemplo muito claro. Você pega o ORM do Django. Tem muita gente aqui que sempre escreveu um modelo e nunca se perguntou por que aquela sintaxe parece um atributo de classe, mas não é, se comporta como de objeto. E a sintaxe é esquisita se você aprende a orientação a objetos em Python, a sintaxe do modelo é esquisita. Só que você não precisa saber o que é o descriptor, que é aquele conceito que está ali embutido, você não precisa saber disso, você precisa saber o seguinte, escreve o modelo, coloca as propriedades aqui, dessa maneira aqui, nessa sintaxe que parece um atributo de classe, e aí você já ganha a comunicação, ganha a migração, que o Moa falou, ganha a comunicação com o banco de dados. Você não precisa saber ali por baixo. É como o Moa falou, você precisa só aprender a dirigir. Você sabe a interface de mexer no volante, passar, marcha. Pronto. Só precisa saber isso. Óbvio que aí depois, quando você quer virar um engenheiro, aí você precisa, beleza, meter a mão ali nas peças e entender. Virar um mecânico, você precisa entender. Mas realmente, no início, concordo totalmente com o Moa. Você consegue aprender uma base ali de programação ali, que é o que eu chamo de programação procedural orientada a objetos, mínima, já parte para o Django para colocar a mão na massa que você vai conseguir gerar resultado. Legal. Deixa eu só ver quem foi que fez essa pergunta. Eu não vi quem fez a pergunta. Foi o Hugo. O Hugo perguntou um pouco mais antes, né? Eu acho que é legal a gente fazer a gente conseguir emendar uma outra coisa, né? Ele perguntou se o Kafka é um framework. E aí eu quero aproveitar a pergunta dele, né? Respondendo a pergunta dele, Kafka não é um framework, Kafka é uma plataforma. Qual que é a diferença entre um framework e uma plataforma, né? Então a gente já viu que a biblioteca, a gente já viu a diferença entre biblioteca e framework. Agora me fala qual que é a diferença entre framework e plataforma. Rapaz, esse aqui eu vou dizer que honestamente eu até respondi lá pro Hugo, porque e aí eu não conheço o Kafka, né? Assim, esse eu só ouvi falar o nome, e quando eu ouvi falar o nome, eu entendi que ele resolvia os mesmos problemas que o Celery, seria um sistema de filas e mensageria. Mas, Moa, essa daí você vai ter que, então, se você conhece que é o Kafka, você vai ter que me salvar nessa daí que essa é a visão. A minha pergunta é a diferença de framework e plataforma. Como que você enxerga? Essa daqui eu te peguei porque nem tá na pauta. Nem tá na pauta. Mas vamos lá. Plataforma, por exemplo, vou levar para o meu caso, né? Você pega um Google App Engine. Google App Engine era um framework? Não. Ele era uma plataforma completa. E o que é a plataforma? No framework eu instalo aqui no meu computador, faço as coisas e tá tudo certo. Você tem, então, na minha opinião, uma biblioteca, mas que a diferença para a biblioteca é que você vai passar o seu código para ela e o código vai executar. Só que está do seu lado o controle de onde você vai rodar. Você, inclusive, às vezes vai ter que encontrar para mim uma plataforma onde você vai colocar o seu framework particular web para rodar. E aí algumas plataformas, quando eu lembro do termo, é o que dá a base, né? É o que serve para se colocar outras coisas em cima. Né? Então, para mim, é daí que vem o conceito de plataforma. Então, sei lá, por exemplo, eu poderia dizer que eu uso uma plataforma de SaaS, coloco lá no Heroku. Para mim, o Heroku seria uma plataforma de desenvolvimento onde você coloca as pecinhas. Ou, às vezes, pode ser uma solução já pronta, né? Quer dizer, quando eu uso o RabbitMQ num plugin do Heroku, que eu só aperto um botão e a coisa funciona, aquilo já é uma plataforma funcional para eu utilizar.
como é o Google App Engine também, a plataforma completa. Ele não só me escolhe os frameworks de acesso, como ele define várias coisas e ele roda a minha aplicação lá dentro. Então, eu não sei se o plataforma seria nesse sentido de serviço, eu nunca brinquei com o Kafka, né? Mas até onde entendo, ele é um sistema de filas, e aí eu não sei se ele é exclusivo da Amazon ou você pode instalar ou não. Você conhece mais sobre isso aí, em particular? Sobre o Kafka em específico, não, mas acho que sobre a diferença entre plataforma versus framework, eu acho que o que diferencia os dois é que a plataforma, ela te fornece um ambiente, digamos assim, né? Então, se você pega, por exemplo, o Heroku é um PaaS. O que é um PaaS? É uma plataforma, Platform as a Service, ou seja, uma plataforma como serviço. Então, o Heroku vende o serviço de plataforma. O Google App Engine é uma versão mais arcaica do Heroku, né? Ele vendia uma plataforma como serviço, né? E se você pegar o Heroku e for para a internet ver a estrutura dele, né? Ele tem o Heroku Login, Heroku PS, Heroku Logs, tal, são códigos que você consegue acessar o servidor de uma maneira que só o Heroku acessa, né? Numa abstração que o Heroku criou para si próprio. E se você olhar no mercado, você tem um Toku, que é o Heroku para você mesmo implementar, né? Então, o Doku eu não sei exatamente se o Heroku originou do Doku ou se o Doku originou-se do Heroku, mas enfim, na prática, o Heroku é o Doku como serviço. Então, essa é a diferença, né? Então, a plataforma... E aí, o que é a plataforma, né? Na minha visão? A plataforma, ela é a junção de vários softwares, vários serviços, serviços não no sentido de serviço, mas tipo um banco de dados, uma coisa assim, né? Então eu acho que a plataforma envolve arquitetura também. Sim, entendeu? Verdade. Arquitetura de estrutura, de infra, né? Então você vai ter a gente pode pegar uma plataforma que usa o Celery para fazer a gestão de fila, uma plataforma que vai usar o Postgres como banco de dados, uma plataforma que vai usar uma máquina descentralizada, né? Então você vai usar várias máquinas para poder fazer o processamento e o software que usa aquela plataforma por baixo, né? Que serve aquela plataforma, vai abstrair tudo isso para você. Eu acho que essa é a diferença, né? Então, se você pegar o Django, que é um framework, você consegue fazer o setup do Django num EC2 somente. Você entendeu? Com SQLite. Ou seja, um microserviço com Kubernetes seria mais ou menos uma plataforma que você usa e até elas são oferecidas como plataforma já. Não o microserviço, né? Mas o Kubernetes é uma plataforma, né? Isso, o Kubernetes. Então, acho que essa é a principal diferença. Hugo, respondido a sua dúvida, se estiver por aí, por favor, dá um salve aí pra gente. E acho que mais alguma dúvida? Você acha que a gente tem mais alguma dúvida referente a esse assunto? Eu acho que o único ponto, e inclusive eu já comentei com o pessoal que é o que eu tinha mencionado no início, falei que ia colocar depois, eu estou inclusive para montar um vídeo, é que esse assunto é um pouco mais complicado, eu já tentei falar sobre ele uma vez e falhei miseravelmente, onde framework não é arquitetura. Teve até uma discussão que alguém colocou lá. MVC é uma boa arquitetura? Eu recebi uma pergunta dessa. E eu falei, MVC não é uma arquitetura. Ele é um design pattern que você pode colocar na sua caixa de ferramenta de arquitetura. Então, eu fiz justamente a analogia com o carro, que eu falei para ele, olha, o design pattern é como se fossem as peças do carro. Eles resolvem problemas específicos. Agora, a arquitetura para a galera aí. Isso, de design pattern, no sentido de design pattern, né? De padrão de projeto. Então, são como peças de carro. E a arquitetura é você montar um carro. Então, é interessante que você saiba as peças e juntar aquelas peças em harmonia, integradas umas com as outras. E nesse sentido, o Django, na documentação dele, ele não define a arquitetura do seu projeto, apesar de influenciar. Então você vai ver o código do Django, ele coloca sempre lá, código navio, né? Em geral as regras de negócio espalhadas navio e juntinhas do teu HTTP. Tanto é que eu fiz lá críticas que eu falei, como é que pode existir um método get or for ou for? Get ou 404. Uma é uma operação no banco e a outra é um erro de HTTP. Em teoria, essas duas camadas não deveriam estar juntas. Mas o Django te leva a isso até criando shortcuts
que misturam essas duas camadas. Então, o MVC, ou o MVT, que tem lá no Django, né, Model View Template, ele não é uma arquitetura. E não esqueça que lá dentro você tem o Python, então você pode fazer a organização que você quiser. Então eu estou ainda para fazer um vídeo de falar isso. Framework não é arquitetura, ele influencia na tua arquitetura, mas não é arquitetura. E você pode dividir, e dentro do Python Pro eu já fiz uns experimentos utilizando o conceito, quem tiver a curiosidade, de DDD, que seria de Domain Driven Development, onde ele vai falar mais sobre arquitetura, sobre isolamento, sobre isolar regras de negócio, sobre ter um domínio da sua aplicação que esteja próximo ao negócio. E esse seria o pequeno calcanhar de Aquiles que eu enxergo nos projetos em Django. A galera pega a documentação, como na documentação não tem nada falando sobre isso, pelo menos eu nunca vi acerca de arquiteturas internas, tem que dar uma lida no TwoScript para ver se ele fala sobre isso, mas a galera vai pegando as suas regras de negócio, acoplando ao HTTP numa view, e depois na hora de mexer e dar manutenção nisso vira um inferno. Então, framework não é arquitetura, eu gostaria de deixar só essa mensagem, e eu vou montar alguma hora, eu tenho que parar para montar essa aula, porque como o assunto é complexo, eu quero pegar os exemplos e mostrar as vantagens e desvantagens de você, quando você tem realmente uma arquitetura dentro de um projeto Django. E lembrando também que a arquitetura, né, até fugindo um pouco da pauta, a arquitetura, ela depende do contexto também, porque o lance de não misturar a responsabilidade no back-end, ela faz muito sentido. Mas quando você vai para um React da vida, por exemplo, que é um framework de front-end, existe muita mistura de responsabilidade. Mas no React faz sentido misturar a responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente está falando de front-end, a gente está falando de componente. Então, os componentes de um front-end, se você quem usava MVC hoje em dia, né, o componente de hoje em dia, da web de hoje em dia, que tem muita requisição Ajax e tal, quem usava MVC antigamente, o cara tinha, para ele alterar um componente, ele tinha que alterar em 4, 5 arquivos diferentes. Então, a lógica estava espalhada ali, e aí o pessoal, tanto é que quando eu vi a primeira vez o React, eu falei, mano, que porra é essa? Os caras estão misturando HTML com JavaScript tudo junto e tal. Aquilo me soou muito estranho no começo. E aí depois eu olhei e falei assim, não, mas peraí, faz sentido pelo menos manter no mesmo arquivo, porque quando você separa por componentes, faz sentido você manter toda a lógica daquele componente dentro de um arquivo só, para quando você for alterar, você vai ter uma coisa só. O MVC nunca disse que precisava ficar em arquivo diferente, né? Sim. É que a galera, como vê direto ou separado, ninguém disse. Exato. Pode estar dentro do mesmo arquivo separado, se não for muito grande, né? Eu ainda, por exemplo, continuo não concordando com misturar JavaScript com HTML na unha, assim, sabe? Por isso até que eu sou muito mais adepto do Vue.js do que do React da vida, que ele deixa um pouquinho mais separado, né? O template também foi bastante pequeno, né? Mas enfim, só os nossos dois centavos sobre o assunto aqui, né? Então, finalizando, recomendações. Eu vou dar a primeira recomendação, que é a recomendação do curso Python Pro, que a gente acabou de abrir uma turma faz pouco tempo, né? Então você infelizmente não vai conseguir se inscrever agora, mas já vem a próxima turma aí. E lá no curso Python Pro a gente fala sobre design pattern, a gente ensina o Django, que é o framework mais conhecido de todos, né? Tem vários assuntos que a gente abordou aqui, a gente fala com muito mais profundidade lá no Python Pro. A gente não, né? O Renzo, eu só sou o marqueteiro da parada. E Renzo, quais mais recomendações você tem aí pra gente? Como o assunto, apesar do assunto ser framework, então fica complicado eu falar, vai lá e pega esse livro sobre framework. Normalmente, o que eu indicaria se você vai usar um framework, o fluxo entenda o seu problema e vá na documentação oficial, tá? Não vai num tutorial em geral primeiro. Pega É engraçado que várias das perguntas que as pessoas fazem eu coloco no Google, procuro lá na doc oficial, coloco em geral Django e vou lá, primeiro link da doc oficial e pumba, coloco lá para a pessoa, né? Pode ser que ela não conheça, né? E às vezes não consegue procurar pelo termo correto. Mas se você gosta de arquitetura, de sistemas, eu recomendo muito o livro de DDD, que chama Domain Driven Development. Só procurar aí na Amazon, no Google, depois a gente coloca o link aqui embaixo, que ele trata de arquitetura e de isolamento, e como você constrói essa arquitetura para ela estar alinhada ao negócio.
e é isso que ele chama de domínio lá. Domínio seria o linguajar. Então ele chega no ponto até de falar sobre nomenclatura dentro de arquitetura, de convenções de nomenclatura e por que é importante você ter uma convenção forte de utilizar apenas um nome e só um nome dentro dos seus projetos, além de várias coisas sobre arquitetura em si. Então eu recomendaria muito dar uma olhada nesse livro sobre Domain Driven Development, ou seja, design orientado a domínio, né? Seria essa daí a minha dica. Isso aí, pessoal. Bom, então, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal do chat. Quem a gente não pode responder a pergunta, a gente está anotando aqui. Provavelmente vai vir algum assunto, algum tema, algum episódio relacionado ao tema que você perguntou. No mais, quem estiver nos ouvindo pela gravação, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.